Hoje eu quero conversar com você sobre algumas coisas: trincas, dentes posteriores, rigidez, biomecânica e, por que não, fundamentos. Fundamentos de biomimética. Né? Quando a gente observa esta foto, você deve estar vendo algo um tanto quanto diferente. O histórico seria uma restauração OM em amálgama, que foi removida, restaurada em resina composta, uma fratura da crista mesial da resina composta e uma posterior restauração dessa crista em amálgama, e aí, obviamente, um problema, uma trinca nessa crista de amálgama. A gente está aqui para discutir se a resina é melhor que o amálgama, se o amálgama é pior que a resina. A gente está aqui para discutir a tua conduta clínica ao eventualmente achar que o amálgama é melhor que a resina. Não. A gente está aqui para aconselhar você. E você tem o livre-arbítrio de escolher o que você quer fazer, como dentista, com seus pacientes. E nesse canal de comunicação didática com você, o que eu quero? Eu quero passar um pouco da minha visão clínica de um professor que atende pacientes todos os dias e que documenta esses pacientes, e a gente vai acompanhando o que acontece. A gente tem um viés na nossa cabeça, né, do que a gente costuma ver. E cada um tem uma lupa. E eu estou passando um pouquinho da minha visão para você. Você não precisa concordar. Você não precisa achar que eu estou impondo algo para você. Porque o dia que houver consenso em ciência, a gente não precisa mais de ciência. Né? Como o Karl Popper dizia, inverta. Sempre inverta tudo que está na tua frente. Quando chegar uma verdade para você, veja o oposto dessa verdade. E aí analise de uma forma mais, por que não, baseada, pautada num método socrático, num método científico. Né? Tira a emoção e analisa. Tá? Então, quando a gente observa restaurações de amálgama em dentes posteriores, como é que funciona a boca? A gente funciona, né? Vamos supor, né? Talvez você não concorde, mas é como se fosse uma tesoura. Quando você quer cortar algo mais rígido, que exige mais força com uma tesoura, você corta com a ponta ou você corta com o fulcro, mas se aproximando do fulcro da tesoura? Você se aproxima do fulcro. Porque aqui existe uma concentração maior de força. Tá? E é o que acontece nos dentes posteriores. Quanto mais posterior o dente, mais intensidade de carga compressiva em newtons você vai ter. Tá? Óbvio que premolares vão ter outros tipos de incidência de força, né? Talvez mais laterais, e aí por diante, né? À medida que você caminha à frente à boca. Mas vamos observar, né? Restaurações que são mais óbvias a gente entender. Né? Você está vendo aí uma restauração MOD-V em resina composta. O paciente estava assim, ocluindo e sentindo dor e começando a sentir uma dor espontânea. Nós sabemos que tinha cárie. O que eu não sabia é que ao remover essa restauração de resina existia uma cama de amálgama. Então todo o conceito de resistência de neoadesiva aí veio por água abaixo. E quando eu tirei a camada de resina, a camada de amálgama, o que eu encontrei embaixo no substrato dentário? Eu encontrei, obviamente, as cáries proximais e uma trinca. Talvez o pior tipo de, né, trinca que nós podemos ter. Trincas verticais mesiodistais, que causam uma dificuldade muito grande de diagnóstico e prognóstico dessa trinca. Como bem observado em literatura e quem trabalha, né, no dia a dia vendo esses tipos de casos. Né? Hoje, dependendo da visão que você tem dentro de odonto de restauradora adesiva, dentro de prótese, dentro de biomimética ou não, você talvez vá abordar de várias formas isso. Né? Talvez você trabalhe fazendo ou não selamento imediato da dentina, talvez fazendo ou não resin coating technique, né, que é a aplicação de uma resina fluida, talvez ou não trabalhando com essa coisa de aguardar a maturação, né, e acomodação da tensão de contração de polimerização que você tenha. Talvez você vá trabalhar com resinas que são enriquecidas por pequenas fibras de vidro, né, todas curtas ali, como uma Everex. Talvez você trabalhe com um Ribond que seja. Mas você vai ter que lidar com essa trinca.
E o que causou essa trinca? Foi especificamente só o amálgama? Não. A partir do momento que você corrompe a integridade, né, estrutural de um dente, ele vai enfraquecendo. E a questão de você colocar um amálgama que ele não tem nenhuma aderência, não é uma adesão ao dente, ele está só justaposto, né, e posicionado ali, ele não colabora ao longo do tempo para evitar a propagação de trincas e falhas estruturais do dente, tá? Então, o que vai acontecendo? O dente vai tendo um acúmulo de estresse interno, ele começa a ter problemas. E aí qual que é a questão? Numa situação como essa, é uma situação típica. Toda cavidade MOD é a mais comprometida de um ponto de vista biomecânico. Porque você corrompeu muito a estrutura, a integridade estrutural desse dente. Então veja aqui, né? Uma paciente aqui com um primeiro molar com uma MOD em amálgama. E como eu falei em outra publicação, né, que até alguns colegas manifestaram sua posição em relação ao que eu falei, né, você vê uma MOD e o que você observa? Você observa algumas coisas que são muito interessantes, que talvez gerem uma dúvida no que eu vou falar. Mas o que nós temos? Nós temos um esmalte, como se fosse um arco de esmalte periférico, e nós temos uma camada de esmalte oclusal. O que você está vendo aí, né, não sei se eu marquei, não marquei, mas ao redor da restauração de amálgama, você vê um tecido dentário meio acinzentado, né, que parece ter sido pigmentado pelo amálgama. E aí você nota que tem um esmalte mais claro, né, ao redor desse tecido. Esse esmalte mais claro é um esmalte periférico, que ele está se delaminando do esmalte oclusal, tá? Por causa da incidência de forças, né? Corrompendo a integridade estrutural de todo esse dente, tá? Então, quando você for remover o amálgama, você tem que remover esse esmalte, porque esse esmalte ele não tem integridade suficiente para suportar, até mesmo quando você coloca a tua restauração de resina fotoativa, as forças que estão lá dentro, né? Muitas vezes você vai ter uma fenda, vai ter um gap. Mas o que mais me chama a atenção numa restauração MOD de amálgama que nós preservamos, né, que foi preservada por mim, por outros colegas, tal, e coincidentemente, né, ao remover, nós observamos o que nós costumeiramente temos observado dia a dia, é a presença de trincas, tá? E olha, eu vou voltar aqui a imagem. Se você for ver, o segundo molar também tem uma trinca. O que acontece é que muitas vezes, dependendo do uso de magnificação ou não que você faz, dependendo do uso de um jateamento de óxido de alumínio com água ou não, você não vai perceber as trincas. Porque quando você remove a restauração de amálgama, você gera um esfregaço que penetra nas trincas e aí você não vê as trincas. E você acha que está tudo bem. Eu concordo que quando você remove uma restauração de amálgama, você talvez remova percentualmente uma parte de tecido rígido. Mas qual é o benefício a médio e longo prazo, né, de um dente que já tem uma integridade estrutural comprometida, porque tem cavidades dentro dele, e você ter uma bigorna metálica que ele bate, distribuindo estresse, tensão, alterando o comportamento biomecânico do dente. Então são essas as coisas que eu penso. E aí quando você vê, você pega um óxido de alumínio, jateia com água. Se você tiver aqueles óxidos de alumínio com água, melhor ainda. Ou faz uma profilaxia com pedra pómez e água. Tira o esfregaço, você vai enxergar as trincas. E você vai ver que não é só essa trinca principal mesiodistal, que é a pior de todas. Você vai ver, muitas vezes, efeitos de compressão sobre uma dentina mais profunda que é fraca para suportar esse tipo de força. E ela começa, eu tenho um emaranhado, parece uma teia de aranha, de trincas. Tem vários tipos de padrão de fratura. Tá? E aí, ó, você tira uma foto, você aumenta o contraste, você enxerga. Tá? E você vê que não é só uma trinca principal, você começa a ver outras. Tá? Veja nesse caso, né, nesse segundo molar, que é uma classe 1, por que não, né, envolta por esmalte, por dentina, e que você começa a enxergar trincas.
né? E aí você fala, não, mas é robusto, tem uma espessura. Quanto de espessura tem ao redor dessa restauração classe 1 para você remover essa restauração? Olha, essa restauração foi preservada por um bom tempo. Não por mim, mas quando ela chegou, tá? Ela sentia sensibilidade nessa restauração, né? Quando eu removi a restauração, tinha um pouco de cárie, né? Principalmente na distal, nessa trinca da crista mesial, da crista distal. E aí eu te pergunto, o que veio antes, a cárie ou a trinca? O que veio antes, a cárie ou a trinca? Né? E veja, com muita atenção, uma restauração classe 1, um tanto robusta, com robustez dental ao redor dela, e que você tem uma trinca das piores, aquela trinca mesio-distal, e outros padrões de trinca também, por que não? Tá? E aí, olha mais de perto, né? Veja que tem trincas mesodistais, tem trincas para vestibular, tem uma trinca para palatina. Por quê? Por que isso aconteceu? Né? Então, a gente tem pelo menos aí 6 tipos de fratura. Eu vou dar a referência dos papas da biomimética, né? Que, eu não sei se você sabe, mas a biomimética antes tinha outros nomes, né? Tinha a microodontologia, né? E aí a gente tem alguns padrões. Veja só, nesse meu paciente, essa crista mesial. O que você está vendo? Tanto na mesial quanto na distal. Você está vendo uma restauração classe 1 de amálgama com trincas nas cristas de esmalte. Por que esse esmalte trinca? Porque ao fazer uma cavidade classe 1, você imagina esse meu copo de café. Me perdoa que tem um pouquinho de café aqui, mas imagina esse copo de café. Toda vez que o paciente morde sobre o dente faz exatamente isso aqui, ó. Ele começa a receber as forças de compressão, ele vai para uma forma padrão oval. E as proximais começam a receber uma incidência de força. E as trincas começam a surgir. Aí eu te pergunto, ter preservado essa restauração de amálgama, será que ele tinha essas trincas antes? Né? E aí eu vou além. Muitas vezes, o que é normal? Você tira a restauração de amálgama, você não vê uma cavidade para a região proximal. Não existe uma cavidade, né, no contato proximal. Mas existe uma cárie que emerge da trinca. Sabe por quê? Porque dentro de uma trinca cabem algumas bactérias, por que não? E o que acontece quando você tem esse efeito mecânico, biomecânico, do dente perder a integridade dele e ir para um outro padrão de forma, gerando essas trincas na proximais, você tem um bombeamento de bactérias para dentro do dente. Mesmo não tendo a cárie e a cavidade proximal, você tem a cárie. Porque você tem a progressão de cáries através da trinca. Deu para entender? Tá? E aí, vamos lá. E o que acontece? Veja esse outro pré. Mesma coisa. Aí só que acontece esse pré? Trincou, houve uma perda, né, progressiva da estrutura de esmalte, porque não é só uma trinca que você vê, você tem uma série de microtrincas. E aí você vê uma cavidade. E aí você vê a cárie. Você fala, não, é porque provavelmente ele não tinha uma boa higiene bucal. Não, às vezes o paciente tem um baixo índice de placa. É um paciente que tem um periodonto excelente e uma excelente condição de higiene bucal. Só que ele é um paciente que tem aspectos mecânicos, mastigatórios, anatômicos, X. E ele está com uma OM de amálgama aí. Nessa OM, o que acontece? O dente ele sofre as cargas e esse padrão do dente ele tende a ir para o oval, oval, oval. E aí você começa a ter a progressão de trincas. Tá? O que eu gostaria de salientar? Né? A biomimética, antigamente em odontologia, era chamada de Minimally Invasive Dentistry ou Microdentistry.
né, por essa grande cabeça dentro de odontologia biomimética, que é o J. Tim Rainey, que ele até ele estudou que existe, né, uma conexão suboclusal, né, de malhas estruturais biomecânicas, né, a crista de Rainey, né, que você tem uma estrutura, né, que compõe toda a integridade do dente numa região suboclusal. Que loucura, né? E ele notou que na fossa mesial de um primeiro molar superior você tem várias convexidades, várias trincas, pelo menos 5, que elas se compõem e geram como se fosse uma malha biomecânica de força estrutural convexa. Trabalhando com o grande, né, a grande cabeça, o professor Milicic, e esses dois dão uma vasculhada, né, acho que, se eu não me engano, no Practical Periodontics, alguma coisa de 2000, eles publicaram alguns artigos fantásticos. J.T. Rainey, ele é um cara genial, tem muitas publicações, procura, porque você vai começar a entender, tá? Biomimética é algo fundamental que você entenda, né? E é por isso que eu estou fazendo essa aula aqui, né, de forma completamente aberta, de peito aberto, no Instagram, e talvez a gente ponha no Facebook, no YouTube, que seja, onde eu vou pôr onde o máximo que eu puder para passar para você. Porque eu vi, quando eu publiquei algo sobre amálgama, uma visão particular minha quanto à minha conduta com meus pacientes, eu vi que as pessoas não precisam concordar comigo, mas elas, às vezes elas falam, poxa, por que você pensa dessa forma? O quanto você está se embasando em ciência? E olha, eu estou aqui num quarto de hotel, que eu estou num evento, estou perdendo o evento até para fazer essa publicação, que eu acho muito importante como legado para a odontologia, para a comunidade de alunos que eu sei que tem ao redor aí da FHE. Galera, eu não quero que você pegue o que eu passo e como se eu estivesse socando goela abaixo. Eu quero só que vocês pensem. E a discussão é fantástica, eu fico muito feliz, tá? E para terminar, o que eu falaria para você? Eu fiz procura no meu blog, tem um artigo que eu falo sobre o teste da filha, do Daughter Test, né, que foi feito dentro da área de odontologia estética, e foi uma publicação muito interessante, né, do Dr. Martin Kelleher. O Martin, ele foi fantástico porque ele fez o seguinte: ele fez os dentistas produzirem diagnósticos e planejamentos para um caso. E aí os dentistas fizeram a proposição de diagnóstico e planejamento para esse caso. E depois ele fez uma simples pergunta: se fosse a boca da sua filha, você manteria esse diagnóstico e planejamento? Você prosseguiria com essa conduta clínica? E aí houve uma mudança considerável da percepção de conduta clínica a partir daí. Então, eu penso muito assim, com os conceitos, esses fundamentos do Daughter Test. Quando eu olho a boca do meu querido paciente e eu me proponho a cuidar desse paciente, a tratar quando eu devo tratar, eu pergunto assim: se fosse a boca da Juju, do Dudu, eu faria isso? Se essa publicação teve relevância para você, foi importante, foi bacana, segue a Faberato Education, compartilha com seus colegas. Se você concorda ou não, coloca nos comentários. A ciência, ela é feita de discussão. E o dia que nós tivermos somente uma visão aceita por todos, a gente tem que ficar preocupado, porque a gente vai estar vivendo uma ditadura e não uma democracia de ideias. E a ciência é bonita por causa disso. É quando a gente conversa e discute possibilidades. Se cuida. Até mais. Tchau, tchau.